Você já notou como algumas mulheres, mesmo passando dos 50, parecem ter uma luz diferente nos olhos, uma casa que respira paz e um corpo que ainda se move com vontade, enquanto outras, da mesma idade, parecem ter desistido silenciosamente de si mesmas? Eu vou te contar uma verdade que poucas pregadoras têm coragem de falar, porque não é bonita, não é confortável e ninguém quer ouvir no domingo de manhã. A maioria das mulheres cristãs, depois dos 45 anos, não está cansada porque a vida é pesada. Está cansada porque parou de fazer duas pequenas coisas todos os dias, duas coisas tão simples que o mundo moderno te convenceu de que elas não importam. Duas coisas que estão escondidas dentro da Bíblia, dentro dos livros de Provérbios, dentro da vida de mulheres como Sara, Ana e a mulher virtuosa do capítulo 31. E o engano mais cruel do nosso tempo é esse, irmã. Te convenceram de que organizar a sua casa é coisa de mulher antiga e que se cuidar é vaidade. Te falaram que disciplina diária é legalismo, que rotina é prisão, que cuidar do corpo é mundanismo. Mentira. Mentira do inimigo embrulhada em palavras bonitas. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o sistema bíblico, com 3 etapas claras, que vai te devolver a energia que você acha que perdeu, vai transformar o seu lar num santuário e vai te fazer reencontrar a mulher que Deus criou antes da exaustão te roubar. Esse sistema tem um nome, e eu peguei ele direto da sabedoria de Provérbios 31, do versículo 27, onde está escrito que a mulher virtuosa atenta pelo andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Atentar é cuidar com atenção. Atentar é a etapa primeira. Mas Provérbios também diz, no versículo 25, que ela está vestida de força e dignidade e ri-se do dia de amanhã. Vestir-se de força é a etapa segunda. E rir-se do dia de amanhã, ou seja, descansar em Deus sem medo, é a etapa terceira. Eu chamo esse sistema de atenção, vestimenta e riso. Atenção pela casa, vestimenta de força para o corpo e para a alma, e riso de confiança no amanhã. 3 etapas bíblicas, 3 movimentos, 2 pequenas coisas por dia que sustentam tudo. E antes de eu continuar, eu te convido a deixar seu like nesse vídeo e me dizer ali nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar agora, se é a sua casa, o seu corpo, a sua mente ou a sua fé. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho e acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Eu quero te apresentar uma mulher chamada Marcela, 52 anos, 3 filhos já criados, casada há 28 anos com o Roberto, mora num apartamento de 3 quartos em Belo Horizonte. Por fora, a vida da Marcela era o que qualquer mulher gostaria de ter. Por dentro era um deserto. Ela acordava todo dia às 6h30 da manhã com aquele peso no peito, aquela sensação de que mais um dia tinha começado e ela já estava atrasada de tudo. A pia tinha louça da noite anterior, porque ela tinha desabado no sofá assistindo novela e dormido sem lavar. A sala tinha roupa dobrada num canto há 3 dias, esperando ser guardada. O banheiro tinha um espelho que ela evitava olhar, porque a mulher que aparecia ali não era mais a Marcela que ela lembrava aos 30. Era uma mulher com olheiras profundas, cabelo seco que ela mesma tinha parado de pintar há 8 meses, um corpo que tinha ganhado 15 quilos depois da menopausa e uma alma que tinha esquecido o cheiro do próprio perfume. Por 6 meses inteiros, Marcela tentou mudar sozinha. Ela comprou um caderno de organização, durou 3 dias, comprou um creme caro para o rosto, usou 2 vezes, começou 3 caminhadas, voltou de todas no meio do caminho. E ela orava, irmã, ela orava muito. Ajoelhava do lado da cama e pedia, Senhor, me dá ânimo, me dá disposição, me dá vontade. Mas o ânimo não vinha, a disposição não vinha, e ela começou a achar que Deus tinha desistido dela, quando na verdade era ela quem tinha desistido de obedecer. Até aquela 4ª-feira de junho, quando ela foi a um chá de mulheres da igreja, e do outro lado da mesa estava sentada uma senhora chamada Dona Lourdes, 74 anos, viúva há 12, e com uma luz no rosto que parecia coisa de outro mundo. Marcela ficou olhando aquela mulher a tarde inteira. Dona Lourdes tinha a pele cuidada, o cabelo branco penteado com capricho, um vestido simples mas impecavelmente passado, e um sorriso que não parecia performático,
parecia descansado. No final do chá, quando todas estavam saindo, Marcela criou coragem e perguntou: Dona Lourdes, a senhora me perdoe a pergunta, mas qual é o seu segredo? Eu tenho metade da sua idade e me sinto o dobro de cansada. A velhinha olhou para ela, segurou as duas mãos dela com firmeza e disse uma frase que Marcela nunca mais esqueceu. Minha filha, o seu problema não é cansaço. O seu problema é que você parou de honrar duas coisas que Deus te deu de presente: a casa que Ele te confiou e o corpo que Ele te emprestou. E enquanto você não voltar a cuidar dessas duas coisas todos os dias, com método e fé, nenhuma oração sua vai te tirar do buraco onde você caiu. Marcela ficou sem ar. Quis se defender. Quis dizer que orava todos os dias, que lia a Bíblia, que ia à igreja 3 vezes por semana. Mas Dona Lourdes continuou. Eu sei. Você é uma mulher de fé. Mas fé sem obediência diária é fé morta, está em Tiago 2,17. E a obediência da mulher cristã começa em 2 pequenas coisas todos os dias: atentar pela sua casa e vestir-se de força. Marcela perguntou: E como eu faço isso? Dona Lourdes sorriu e disse: Existe um caminho bíblico com 3 etapas ordenadas por Deus desde Provérbios. Você quer aprender? Marcela quis. E a velhinha avisou: Prepare-se, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre cuidar de si mesma e da sua casa. E aqui, irmã, eu preciso fazer uma pausa na história, porque agora eu vou te apresentar a primeira etapa do sistema, a atenção, e eu quero que você preste muita atenção ao que vem a seguir. Na manhã seguinte ao chá, Marcela acordou às 5h30. Dona Lourdes tinha dito: às 5h30, sem negociar todos os dias durante 90 dias. Marcela quis morrer, tentou negociar mentalmente. 6 horas tá bom, senhor. Mas levantou. Foi até a cozinha. Abriu a Bíblia em Provérbios 31, leu o capítulo inteiro em voz baixa e depois orou 5 minutos de joelhos. Em seguida, fez a primeira pequena coisa. Arrumou a cama dela e do marido. Só isso. Depois foi até o banheiro, lavou o rosto com calma, passou um hidratante simples que ela tinha no armário, escovou o cabelo com atenção e olhou no espelho por 1 minuto inteiro, dizendo em voz alta uma frase que Dona Lourdes mandou ela falar. Eu sou o templo do Espírito Santo e eu honro esse templo. Essa foi a segunda pequena coisa. 2 coisas. 5 minutos cada. 10 minutos no total. E pronto. No primeiro dia, Marcela achou ridículo. No terceiro dia, achou cansativo. No 7º dia, ligou para Dona Lourdes chorando, dizendo: Eu não estou vendo nada mudar. Eu quero um milagre. Eu quero sentir alguma coisa. E Dona Lourdes respondeu com firmeza, mas com amor: Minha filha, Deus não opera milagre em mulher que despreza o pequeno. Está em Zacarias 4:10. Não despreze o dia dos pequenos começos. Você quer milagre, mas não quer obedecer 10 minutos por dia? Volta lá e faz, sem questionar. As semanas passaram. Marcela fazia as 2 pequenas coisas todas as manhãs: arrumar a cama e cuidar do rosto e do cabelo olhando no espelho com palavras de honra. Era simples. Era repetitivo. Era, segundo o mundo, ridículo. Mas então, no 70º dia, 3 meses depois, alguma coisa aconteceu. Marcela acordou 5h30, sem despertador, e percebeu que tinha dormido a noite inteira sem acordar. Levantou e, quando colocou o pé no chão, sentiu uma coisa que ela não sentia há 5 anos. Vontade. Vontade de levantar. Vontade de fazer. Vontade de viver o dia. Ela arrumou a cama, foi para o banheiro, olhou no espelho. E a mulher que estava ali tinha uma pele diferente, um olhar diferente, uma postura diferente. Ela ligou para Dona Lourdes chorando, dessa vez de alegria, e a velhinha disse: Você sentiu? Isso é a atenção. Deus honra quem o honra primeiro. Está em 1 Samuel 2:30. Os que me honram, eu honrarei. E o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, explica em termos científicos o que a Bíblia já sabia. Quando você repete uma pequena ação todos os dias no mesmo horário, seu cérebro cria um caminho neurológico que vira identidade, e em 90 dias, aquilo deixa de ser esforço e vira quem você é. Deus desenhou o seu cérebro para obedecer assim: pequeno, diário, fiel.
Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois daquela primeira manhã, Marcela já era outra mulher. A casa dela tinha mudado, porque ela tinha aprendido a estender a atenção para outros cômodos. Toda manhã, depois das 2 pequenas coisas iniciais, ela escolhia uma gaveta, um armário, uma prateleira, um cantinho. E dava atenção àquele lugar por mais 10 minutos. Em 6 meses, a casa inteira tinha sido tocada, organizada, simplificada. E o corpo dela também tinha mudado. Ela tinha começado a caminhar 30 minutos por dia, tinha voltado a tomar água, tinha tirado o açúcar da tarde. Nada radical. Pequeno, diário, fiel. Mas Marcela começou a notar uma coisa estranha. Ela ia à igreja e via mulheres de 50, 60 anos que sabiam a Bíblia de cor, que decoravam versículos que ensinavam na escola dominical e que pareciam derrotadas, exaustas, com casas em desordem e corpos abandonados. Ela perguntou para Dona Lourdes, como é que isso é possível? Mulheres que sabem tanto e vivem tão pouco do que sabem? Dona Lourdes suspirou e disse, minha filha, esse é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Eles colecionam versículos como quem coleciona selos, mas nunca aplicam um sequer no dia a dia. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Está em Tiago 1, do versículo 22 ao 25. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Marcela entendeu, e Dona Lourdes anunciou, agora você está pronta para a segunda etapa, a vestimenta. Naquela tarde, sentadas no quintal da casa de Dona Lourdes, a velhinha começou a explicar. Marcela, na atenção, você aprendeu a obedecer. Você fez as 2 pequenas coisas dia após dia, sem questionar. Mas se você parar aí, você vai ser apenas uma serva obediente, uma mulher organizada e cuidada, e nada mais. Deus não te chamou para ser só isso. Ele te chamou para ser filha coerdeira. E isso significa que tudo que Ele restaurou em você precisa transbordar para os outros. Está em Mateus 25, na parábola dos talentos. O servo que enterrou o talento foi chamado de mau e negligente, mesmo tendo guardado direitinho. Deus não dá para você guardar. Ele dá para você multiplicar. Marcela ficou confusa. Mas, Dona Lourdes, eu ainda tenho tão pouco. Eu mal acabei de me reerguer. Como é que eu vou ajudar alguém se eu mesma ainda estou aprendendo? E Dona Lourdes deu um sorriso e disse aquela frase que mudou tudo. A viúva pobre tinha só 2 moedinhas, e foi ela quem Jesus elogiou no templo. Deus não pede o seu muito, minha filha. Ele pede o seu tudo, mesmo que seu tudo seja pouco. Marcela voltou para casa pensando naquilo. E na semana seguinte, na saída do culto, ela viu uma mulher chamada Renata, 38 anos, com olheiras profundas, 2 filhos pequenos pendurados nela e um olhar de naufrágio que ela conhecia bem, porque tinha sido o olhar dela 1 ano antes. Marcela se aproximou, puxou conversa, descobriu que Renata estava no fundo do poço, casa em caos, casamento por um fio e nenhuma esperança. E Marcela fez uma coisa que ela mesma não acreditou. Convidou Renata para ir na casa dela na terça-feira e disse, eu vou te ensinar 2 pequenas coisas que mudaram a minha vida. Naquela terça, Marcela ensinou para Renata o que tinha aprendido. Ensinou de coração aberto, sem cobrar nada, sem se vangloriar. Renata foi embora chorando. E aqui, irmã, aconteceu o sobrenatural. Naquela mesma noite, quando Marcela chegou em casa, Roberto tinha colocado em cima da mesa um envelope. Disse, tive uma reunião hoje. A empresa decidiu fazer um reajuste e eu fui promovido. Era uma promoção que ele esperava há 4 anos e que tinha sido negada 3 vezes. O salário tinha quase duplicado.
Marcela caiu de joelhos chorando, porque ela lembrou da palavra de Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. E ela entendeu naquela hora que multiplicação não é fórmula matemática, é princípio espiritual. Mas a jornada não tinha acabado, porque Dona Lourdes era uma mulher sábia, e ela sabia que 99% dos cristãos param exatamente nesse ponto. Aprendem a obedecer, aprendem a servir, multiplicam até, mas continuam carregando um fardo de ansiedade, controle e medo do amanhã. Continuam organizando a casa com aflição, se cuidando com obsessão, servindo os outros com peso e nunca, jamais, descansando de verdade. E foi por isso que Dona Lourdes chamou Marcela para um café numa tarde de outubro e disse: Minha filha, agora vem a parte mais difícil. A vestimenta de força não é só para fora, é para dentro. E o lado de dentro só se fortalece quando você aprende a descansar em Deus completamente. Esta é a terceira etapa, o riso. A mulher de Provérbios 31 ri-se do dia de amanhã, porque ela confia que o Senhor já preparou o amanhã antes dela acordar. E Dona Lourdes contou uma história pessoal. Disse: Quando meu marido faleceu, eu tinha 58 anos, 3 filhos ainda em casa e nenhuma renda. Eu tinha 2 opções: me afundar no medo ou continuar fazendo as 2 pequenas coisas todas as manhãs e confiar que Deus ia abrir caminho. Eu escolhi confiar. E 12 anos depois, minha filha, eu te digo, nunca me faltou nada. Está em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Marcela não entendeu na hora, mas 3 meses depois, ela entendeu. Roberto, o marido dela, recebeu um diagnóstico difícil, um nódulo na tireoide suspeito. Marcos internado, exames, agulhas e esperas. E Marcela, irmã, Marcela não desabou. Pela primeira vez na vida dela, diante de uma crise grave, ela não desabou. Ela continuou acordando às 5:30. Continuou fazendo as 2 pequenas coisas. Continuou organizando a casa, cuidando do corpo, lendo a palavra. E enquanto outras mulheres no hospital choravam descontroladas, ela orava em silêncio, vestida de paz, com um riso interno que ela mesma não sabia que tinha. O resultado da biópsia veio, benigno. Mas o que ficou marcado nela não foi o resultado, foi a descoberta de que ela tinha aprendido a confiar. Está em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a ciência confirma o que a Bíblia já dizia. O livro Mindset, da Carol Dweck, mostra como mulheres que desenvolvem uma mentalidade de crescimento, baseada em fé e em hábitos diários, conseguem reduzir o cortisol, hormônio do estresse, em níveis comprovados por exames de sangue. Deus desenhou o seu corpo para descansar, irmã. Mas você precisa entrar no descanso. 5 anos depois daquele primeiro chá, Marcela tinha 57 anos. E era ela quem dava chá para as mulheres da igreja agora. Uma manhã, uma jovem de 34 anos chegou para ela e perguntou: Irmã Marcela, qual é o seu segredo? E Marcela sorriu, do mesmo jeito que Dona Lourdes tinha sorrido para ela 5 anos antes. E respondeu: Minha filha, não tem fórmula mágica. Tem só obediência, serviço e confiança. 2 pequenas coisas todas as manhãs: atentar pela casa, vestir-se de força e rir do dia de amanhã. Faz isso por 90 dias e me procura de novo. Está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus convida você a fazer prova. Fazer prova é testar, é experimentar, é ousar obedecer para ver acontecer. E o que é mais impressionante nesse sistema, irmã, é que ele funciona para qualquer área da sua vida. Quer ter um casamento restaurado depois dos 25 anos juntos? Atentar pelo lar com gestos pequenos diários, vestir-se de força emocional para perdoar,
e rir do amanhã confiando que Deus restaura. Quer ter saúde melhor depois dos 50? Atentar pelo corpo com hábitos pequenos diários, vestir-se de disciplina alimentar e rir do amanhã sem ansiedade pelos exames. Quer ter uma família mais unida com filhos já adultos? Atentar pelos relacionamentos com mensagens pequenas diárias, vestir-se de paciência e rir do amanhã, confiando que Deus vai trazer os filhos pródigos de volta. Quer ter uma vida financeira mais firme? Atentar pelas contas com registro pequeno diário, vestir-se de generosidade dizimando e rir do amanhã sabendo que Jeová Jiré supre. O caminho é sempre o mesmo, irmã. Atenção, vestimenta, riso. Está em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que agora eu preciso falar uma verdade que vai queimar, irmã, porque eu te amo demais para te enganar. A maioria das mulheres cristãs que estão me ouvindo agora nunca vão experimentar essa transformação, não porque não podem, mas porque se recusam a passar pela atenção, se recusam a acordar mais cedo, se recusam a fazer as duas pequenas coisas todos os dias, se recusam a obedecer no pequeno, querem o milagre, mas não querem o método, querem a colheita, mas não querem plantar. E o mundo moderno te ajudou a se enganar, dizendo que Deus quer que você seja feliz do seu jeito. Que graça significa que você não precisa se esforçar, que disciplina é legalismo, que rotina é prisão. Mentira. Jesus mesmo disse em Mateus 7, do versículo 21 ao 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Fazer a vontade. Fazer. Não saber, não decorar, não pregar. Fazer. E eu vou te falar uma coisa que dói, mas que precisa ser dita. Não existe atalho espiritual, nunca existiu, nunca vai existir. Só existe um caminho. E é o caminho da atenção, da vestimenta e do riso. O livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles, escrito há mais de 100 anos, já dizia uma verdade que a Bíblia ensina desde sempre. Existe uma ciência exata para qualquer transformação. E ela depende de você fazer as coisas certas, no jeito certo, todos os dias, sem exceção. Não é talento, não é sorte, não é a vontade arbitrária de Deus. É obediência fiel, pequena, diária. E se você quer começar hoje, irmã, eu vou te dar o plano de ação. Anota num caderno ou guarda na memória, mas faz. Primeiro, escolhe uma área da sua vida para entregar a Deus. Só uma. Pode ser a casa, pode ser o corpo, pode ser o casamento, pode ser as finanças. Escolhe uma. Segundo, abre a Bíblia e encontra o princípio específico para essa área. Para a casa, Provérbios 31. Para o corpo, 1 Coríntios 6, 19. Para o casamento, Efésios 5. Para as finanças, Malaquias 3. Terceiro, entra na atenção com humildade completa. Identifica as duas pequenas coisas que você vai fazer todas as manhãs, sem exceção, durante 90 dias. Quarto, continua até a atenção estar completa, ou seja, até virar parte de quem você é, sem esforço. Quinto, entra na vestimenta. Pega o que Deus restaurou em você e usa para abençoar outra mulher. Ensina, ajuda, mentora. Sexto, continua por meses, anos. E sétimo, um dia, sem perceber, você vai estar no riso. Você vai acordar numa crise e perceber que não está mais em pânico. Você vai descansar de verdade. José fez isso no Egito. Davi fez isso na caverna de Adulão. Daniel fez isso na Babilônia. Ruth fez isso nos campos de Boaz, pequeno diário fiel. E o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, prova com pesquisa moderna o que a Bíblia ensina há milênios. Uma melhoria de 1% por dia, sustentada por um ano, te transforma em alguém 37 vezes melhor. Não é mágica, é composto, é os juros compostos da fidelidade. Marcela viveu até os 89 anos, irmã. Viveu em paz, com o corpo cuidado até o fim, com uma casa que era santuário e com uma família que a chamava de bem-aventurada. No último dia da vida dela, deitada na cama do quarto onde ela tinha feito as duas pequenas coisas por 37 anos seguidos, a neta dela, uma jovem de 22 anos chamada Júlia, se aproximou e perguntou: "Vovó,
Qual é o maior arrependimento da sua vida? Marcela sorriu com aquele sorriso que ela tinha aprendido com Dona Lourdes décadas antes e disse: meu maior arrependimento é não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi tantos anos achando que precisava de força minha, quando o Senhor só queria que eu fizesse 2 pequenas coisas, todas as manhãs, e deixasse Ele fazer o resto. E depois ela olhou para a família reunida em volta da cama, filhos, netos, bisnetos, e deixou uma última palavra. Minha gente, transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Está em 2 Timóteo 4, do versículo 7 ao 8. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Esse sistema, irmã, a atenção, a vestimenta e o riso, ele não é sobre mudar circunstâncias. Ele é sobre quem você se torna no processo. Pensa comigo. Existem 2 Marcelas possíveis para você. Uma é a Marcela que continua acordando às 7 da manhã com peso no peito, com a casa em caos, com o corpo abandonado e com uma alma que ora muito, mas obedece pouco. Essa Marcela vai chegar nos 60 anos exausta, nos 70 anos amargurada e nos 80 anos arrependida. A outra Marcela é a mulher que começa hoje, agora, depois desse vídeo, a fazer 2 pequenas coisas todas as manhãs. Essa Marcela vai chegar nos 60 anos vibrante, nos 70 anos abençoando outras mulheres e nos 80 anos descansada como Dona Lourdes. A diferença entre as 2 não é talento, não é dinheiro, não é genética, não é a vontade arbitrária de Deus, é obediência, é escolha, é hoje. E a pergunta espiritual que eu te faço, irmã, é essa: você vê em si mesma uma mulher disposta a obedecer antes de entender? Ou você vê uma mulher ainda procurando o atalho, ainda esperando o passe de mágica, ainda achando que da próxima vez vai ser diferente, sem que ela faça diferente? 5 anos passam rápido. E você vai estar daqui a 5 anos. A pergunta é: você vai ter passado esses 5 anos procurando fórmula mágica, ou você vai ter passado esses 5 anos pagando o preço da transformação? Está em Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Antes de eu encerrar, ativa as notificações do canal, porque o próximo vídeo é continuação direta desse, e você não vai querer perder. E me responde nos comentários: qual é a primeira pequena coisa que você vai fazer amanhã de manhã, antes das 6 horas, para começar a atenção na sua vida? Compartilha aqui porque eu leio um por um e oro por cada uma de vocês. E se você chegou até aqui, irmã, sabe o que isso significa? Significa que você é uma das poucas mulheres verdadeiramente dispostas a mudar, porque assistir vídeo até o final, hoje, já é uma forma de obediência. A maioria desistiu lá no minuto 5. Você não. Você ouviu até aqui. E isso me diz que Deus está mexendo com seu coração. Agora vai e começa. Entra na atenção amanhã de manhã, 5:30, 2 pequenas coisas, 10 minutos. E daqui a 90 dias, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você não vai acreditar que era a mesma mulher que assistiu esse vídeo hoje. Que Deus abençoe a sua jornada, irmã. Que Ele te dê graça para obedecer no pequeno, força para vestir-se de dignidade e fé para rir do dia de amanhã. Até o próximo vídeo.